Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa aula, agora é 9h30, nós vamos até as 10h45 direto, sem pausa para o cafezinho, tá? O cafezinho hoje era uma boa, né? Um cafezinho, um chazinho, né? Porque tá bem frio. Mas é engraçado porque tá frio aqui na igreja. Eu saí de casa, estava calor, eu estava com outra blusa, eu falei, eu vou tirar porque depois eu vou ficar morrendo de calor, né? Mas quando eu entrei aqui é Nárnia, parece o guarda-roupa, né? Quando você chega do outro lado, você está congelando. Muito bem. Vamos orar? Então tá. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque temos uma manhã gostosa como essa e um tempo gostoso como esse, para nos reunirmos e estudarmos a Tua Palavra. Temos iniciado uma jornada no conhecimento a respeito do trabalho, vida e ministério do Senhor Jesus, e sabemos, Deus, o quanto essa história, ela é absolutamente fundamental para as nossas vidas, porque somente o conhecimento a respeito daquilo que o Senhor fez por nós é que nos levou e trouxe todas as pessoas ao longo de toda a história a salvação e o arrependimento através da fé no sacrifício do Senhor Jesus. Nos orienta e nos guia nessa manhã e que possamos ter um tempo bem gostoso, dedicado totalmente e exclusivamente ao estudo da Tua Palavra. Também peço pelas demais salas de aula que seja também um tempo bem gostoso e agradável para todos. No nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. Muito bem, pode entrar, gente. Vai chegando, faz de conta que vocês estão chegando na igreja. Muito bem. Nós iniciamos então na semana passada o nosso estudo a respeito da vida de Cristo, certo? E hoje nós vamos dar continuidade a este tempo e a esse estudo, e nós vamos falar sobre o momento onde Jesus se prepara para entrar em cena, e aí então a grande entrada em cena dele diante de todo esse ministério. Mas antes da gente dar sequência nessa aula, eu queria repassar um detalhe que, por conta do tempo, o Valdir não conseguiu trabalhar bem a ideia da genealogia de Jesus. Então, eu só queria dar uma repassada nesse ponto da aula, porque ficou um pouquinho confuso e um pouco corrido no finalzinho da aula, e eu queria só dar um arremate nesse assunto para a gente dar sequência então. Tá? Nós temos dois momentos, um em Lucas e outro em Mateus, que tratam a respeito da genealogia de Jesus. Os dois tratam a respeito da genealogia de Jesus. Qual a diferença para a genealogia de Lucas para a de Mateus? A de Lucas, ele vai pegar a descendência de Maria até Adão. E por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar a natureza humana do Senhor Jesus. Por isso que ele traz até a genealogia de Adão. E ele faz esse caminho contrário. Ele começa por Maria e vai vindo para trás. Tá? O segundo detalhe interessante é que o texto de Lucas, da genealogia de Jesus, ele começa falando de Eli. E Eli, ele era sogro de Maria. Se ele era sogro de Maria, ele era pai de quem, então? Pai de José. Tanto uma quanto outra, as duas genealogias, elas vão sempre pegar a vertente masculina. Porque os judeus consideravam a herança, a linhagem através do homem. Tá? Por isso que os dois estão tratando a respeito
da genealogia de Jesus através da linhagem do homem. Só que a gente vai ver a vertente de Maria nessa história aí, porque em algum momento eles vão se cruzar. Depois eu vou mostrar um gráfico para isso, tá? Essa ascendência de Maria, ela vai passar lá por Natã, que foi filho de Batseba, tá? Aí você pode ver lá depois em 1 Crônica 3:5. Já de Mateus, ela vai pegar de Abraão até José. Então agora ela faz o caminho inverso. Se de Lucas eu venho daqui para cá, de Mateus eu venho de cá para aqui. Percebe? Então eu venho de Maria e vem descendo. A outra eu pego de Abraão e eu vou subindo. Então ela faz um caminho diferente. No meio desse caminho aí que elas vão se encontrar, mas depois eu vou mostrar para vocês. Qual que é a grande questão de se tratar isso no livro de Mateus? É a descendência legal de Jesus. Então, se em Lucas eu quero mostrar a natureza humana, em Mateus eu quero mostrar a descendência legal de Cristo. E aí ela vai pegar toda a descendência de José, pegando lá desde Abraão. Lembra da promessa que Abraão teve? De ti serão benditas todas as nações e aquela coisa toda. Então, por isso que ele vai tratar isso em Mateus. Lembrando que o livro de Mateus, ele foi escrito para quem? Vocês sabem? Para os judeus. Então, era importante mostrar para os judeus essa descendência legal de Cristo. Então, Lucas, eu trato a descendência humana, a ascendência humana, e aqui em Mateus eu vou tratar a descendência legal, tá? José era seu pai legal, que veio lá da linhagem de Jacó. Então, quando você lê o texto de Mateus, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 gerações do exílio até Jesus, tá? E aí a gente tem aqui um quadro para mostrar um pouquinho melhor isso aí, ó. Tá vendo? Então, veja. Ó, aqui eu estou pegando Adão e venho para Lucas. Por isso que está aqui no comecinho. Já Mateus, ele pega de Abraão. Tá? Então, ele não está aqui bem no ponto. Mas eu estou tremendo, estou morrendo de frio, né? Ó, que coisa agoniante. Até eu estou ficando agoniado aqui, ó. Então, ele pega aqui, ó, de Abraão e vem para cá. Ambos vão passar por Davi. Certo? Por causa da descendência de Cristo, que está lá relatada quando Deus fala através do profeta Natã para Davi lá em 2 Samuel, tá? E aí você tem aqui, ó, de um lado Natã e do outro lado Salomão. Salomão, Jacó, pai de José, pai de Jesus. Natã, pai de Eli, pai de Maria, que chega até Jesus. Tá? Ok? Ficou claro isso, gente? Eu só queria arrematar esse detalhezinho aí que ficou da aula anterior, que não deu tempo do Valdir trabalhar. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vocês conhecem esse cara aí? Quem que é esse camarada aí? Vocês sabem? Michael Phelps, é ele mesmo? É ele mesmo, cara. Tá vendo esse monte de medalha no peito desse cara aí? Ó? Na Olimpíada de 2016, que foi a consagração da carreira desse cara aí, chamado Michael Phelps, ele ganhou 28 medalhas. Tá? São 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. E 37 recordes mundiais. Foram 20 anos dedicados à natação. Ele começou a nadar com 11 anos de idade. Pequenininho, né? 11 anos de idade. Ele era um menino assim, hiper ativo. Então, foi a forma que os pais acharam de conseguir canalizar essa energia toda que esse menino tinha aí.
tá? Só que, para chegar ao resultado que esse cara teve, isso não aconteceu por acaso. Não, uma vitória de um esporte ou de qualquer coisa que você faça na sua vida, nunca acontece por acaso. Não é deu certo. Certo? Precisa ter muito treino. Muito treino. Esse cara aí, ele treinava, especificamente para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele treinou 365 dias no ano. Quanto que dá isso aí? Um ano inteiro treinando todo dia. Percebe? Um ano inteiro treinando todo dia. Ah, mas no frio ele treinava também? Treinava. E no domingo também? Também treinava. Ah, e quando tinha feriado ele treinava também? Treinava também. Tinha algum dia que esse cara não treinou na preparação dele para as Olimpíadas? Não. Ele treinou todo dia. A gente olha a história do cara só das medalhas, que é essa parte bonita aqui da história. Mas, normalmente, a gente não vê o que acontece nos bastidores para o cara conseguir chegar até onde ele chega. Certo? Quem tem coragem de fazer isso? O cara abriu mão de muita coisa para poder ter esse resultado na vida dele. Então, alguns detalhes dessa preparação desse cara aí. Ó. Então, ele participou de um evento aqui no Brasil, que foi promovido pela XP, que é uma instituição financeira. E aí os caras perguntaram, explica um pouquinho como é que era a tua rotina. Ele já se aposentou aí das piscinas, né? Mas ele dá palestras, enfim. E aí trouxeram o cara e perguntaram, me explica um pouquinho como é que foi a tua rotina. Aí disse o seguinte, ó, eu não parei de estudar. Ou seja, eu continuei estudando, aprendendo, treinando, evoluindo. Foram 6 anos seguidos de muito estudo, de entender a mecânica, como é que funcionava, qual eram os movimentos corretos do braço dentro da água, das pernas, enfim. Existe todo um estudo para você conseguir ter uma performance como essa dentro da piscina. Tá? Segunda coisa que ele diz, ele orienta, né? Ele fala assim, ó, você quer ter bons resultados? Tenha ajuda de profissionais. Através da carreira dele, ele contou com apoio e instrução técnica de um cara chamado Bob Bowman. Bowman. Certo? É isso, professor? Bob Bowman. É isso aí. Que foi ex-treinador da seleção de natação. Seleção americana de natação. Terceira dica que ele dá. Trace metas. Desde o início da carreira dele, ele começou a traçar metas. Algo que dava razão para ele ir treinar. Isso é interessante, gente. Porque se você não tem uma motivação que te faz levantar de manhã cedo, num frio como esse, entrar dentro da piscina, certo? Você não vai fazer isso. Né? Você não vai acordar de manhã, num frio que fez essa semana, certo? E entrar numa piscina. Por mais quentinha que esteja a piscina, do lado de fora está geladinho, né? Certo? E para entrar na piscina, você tem que entrar só com a sunga ou maiô. Não dá para você... O cara tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo no meio dessa história aí. Tá? Quando ele tinha 11 anos, ele pediu para que ele escrevesse em um pedaço de papel no topo da página, isso o técnico orientando ele, qual era a meta, o sonho da vida dele com a natação. E ele escreveu que queria ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada. Uma medalha de ouro, né? Foi até humilde, né? Na meta dele. Ele queria ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada. Com 11 anos, ele traçou uma meta, um objetivo na vida dele. Tá? Quarta dica que ele dá, prepare-se para as adversidades.
O cara teve momentos difíceis? Claro que tem, sem dúvida nenhuma. Tem uma específica que ele diz que ele ficou cego numa das competições, tá? E foi a mais importante da vida dele. E foi a que ele bateu um recorde. Tá? Não pergunta para mim como é que um cara cego consegue bater um recorde, porque é interessante pensar isso, porque o corpo dele, a mente dele estava tão condicionada para aquilo, que ele não precisava enxergar. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Se você perguntar para um nadador quantos metros tem uma piscina olímpica, ele vai te responder em braços. Quantas braçadas ele tem que dar para chegar do outro lado. E para ganhar um recorde mundial, ele sabe que tem que ser menos braçada do que os oponentes. Então ele faz, a forma deles fazerem a conta é diferente da nossa. Então ele não precisa enxergar, ele só precisa entrar dentro da água. O resto ele sabe o que está fazendo. Tá? E a última grande dica. Saiba o momento certo de parar ou desistir. Não é porque, ele diz assim, não é porque a cartilha diz que é o momento de largar as chuteiras ou desistir de um desejo que você deve fazer e sucumbir. Phelps chegou a anunciar sua aposentadoria em 2012, após sua participação nas Olimpíadas de Londres. Mas ele voltou atrás e continuou nadando até 2016. E aí ele ganhou esse monte de medalha aqui no Brasil. Para conseguir ter sucesso na carreira que ele escolheu, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Porque ele tinha uma meta, porque ele tinha um objetivo, porque ele tinha um sonho. Eu estou trazendo essa história do Phelps, porque nós vamos ver como foi o ministério do Senhor Jesus. Existem algumas semelhanças bem interessantes nisso, que eu considero quase como que regras de ouro para nós, como cristãos, termos sucesso na nossa vida cristã. Mais do que, não estou falando de palavras motivacionais, você ter sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Não, eu estou dizendo para termos sucesso na nossa vida cristã. Bom, o ministério do Senhor Jesus não começou da noite para o dia, certo? Ele não foi apresentado ao mundo da noite para o dia. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que o cenário, o ambiente, a história, ela foi sendo conduzida e preparada por Deus ao longo de toda a história, desde a criação. Desde a criação, desde lá do começo. É incrível, quando você vai passando pela história bíblica, você enxerga como se fosse um fio unindo toda a história, desde o começo, lá da criação, passando pelo período dos patriarcas, depois você passa por todo o período do Êxodo, do Egito, e você vem vindo ao longo da história, a história de Juízes, a história dos reis, você vê a história sendo unificada através da vida do Senhor Jesus, com um objetivo claro que Deus tinha para nós, como criaturas dele. Pois bem, na aula passada, nós vimos como a história foi preparada para a chegada do Senhor Jesus, certo? Nós vimos todo o ambiente sendo construído através das nações, através das conquistas das nações, tudo que foi acontecendo, a gente foi vendo esse preparo aí. Agora, a gente começa a enxergar, de fato, o início do ministério do Senhor Jesus. E aqui, a gente vai olhar, nos dois primeiros momentos, para o batismo e para a tentação do Senhor Jesus. Bom, essa história começa, gente,
com uma infância tranquila e sem popularidade. Um nascimento complicado. Perseguição, uma série de coisas. O nascimento numa manjedoura. Mas depois a gente vê a história, a infância do Senhor Jesus, de forma tranquila. Uma infância sem popularidade. Uma infância sem grandes aparências. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 2, versículo 39 a 51. Lucas 2, 39 a 51. Acharam aí? Olha só. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui a gente tem um relato do Senhor Jesus ainda criança. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui, gente? História conhecida, certo? Eles estão voltando de um período ali, numa cerimônia que acontecia lá no templo, eles estão voltando para casa, Jesus fica, os pais ficam desesperados, e cadê o menino? Certo? Todo pai é assim, não é? Quando perde o filho, fica desesperado, certo? Cadê, onde está meu menino, minha menina? E aí sai correndo e pergunta para todo mundo, né? Certo? Uma infância comum, típico de criança. A diferença é que essa criança não estava em qualquer lugar e não estava fazendo qualquer coisa. Olha só, versículo 50. 49. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Imagina você virando para o teu filho e falando assim: menino, onde você está? Aí você: por que você está me procurando, pai? Como assim, seu louco? Como estou te procurando? Onde você estava, criatura? Certo? Então, olha só, Jesus virando para o pai e para a mãe falando: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Percebe aqui? Olha a conversa entre pai e filho. Certo? Filho falando: você não sabia que eu estava na casa do meu pai? Certo? Acho que José deve ter pensado assim: menino, tá louco, né? Deram alguma coisa para ele lá. Como assim na casa do meu pai? A casa do meu pai é para lá, para onde nós estamos indo e onde você não estava, cara. Era para você estar junto com a gente aqui, certo? Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Um começo simples, mas uma preparação aqui para o coração do pai e da mãe. Daquilo que ia acontecer bem depois lá na frente. Jesus era bem pequeno aqui. O ministério dele vai acontecer quase 20 anos depois. E aqui, o coração do pai e da mãe começando a ser preparado para algo que iria acontecer
lá na frente. Só que, até então, ninguém sabia quem era Jesus, a não ser o pai e a mãe dele e aqueles que estavam próximos dele. Você não tem nesse período aqui registros sólidos sobre o nascimento e a infância de Jesus. A gente tem o nascimento logo no começo, um nascimento simples, de forma simples, num local simples. Depois você tem esse registro aqui em Lucas, desse pequeno momento do Senhor Jesus como criança, e aí ele vai aparecer de novo um pouco mais lá na frente, mas já para a preparação do início desse ministério. Era necessário, antes do início do seu ministério público, uma apresentação. Para Cristo, para o Senhor Jesus, iniciar o ministério dele e ser apresentado, ele precisava ser preparado. Isso começa com o batismo de Jesus. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Vocês estão comigo, gente? Bate os dentes aí, quem está comigo. Só para eu saber que vocês estão com frio igual eu estou aqui. Mateus 3,13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Por que será que o Senhor Jesus foi batizado, de acordo com esse relato, se ele não precisava mostrar nem arrependimento e nem comprometer-se com uma vida nova? O batismo não é isso? O batismo não significa para nós uma declaração pública do nosso arrependimento e da nossa fé em Jesus? Mas Jesus tinha que ser batizado para mostrar que ele tinha se arrependido dos seus pecados e que agora ele cria nele mesmo? Um cumprimento de alguma coisa, certo? Então veja, eu vou dar para vocês aqui 3 motivos desse batismo, tá? Bom, o primeiro detalhe antes disso que eu queria chamar a atenção, está aqui, ó. João Batista, ele era o precursor de Elias. E isso foi prometido lá em Malaquias 4, de 5 a 6. Então, em Malaquias, o texto fala a respeito de que Elias iria dar o início do batismo do Senhor Jesus. E ele estava se referindo a quem? Estava se referindo a João Batista. Então, o primeiro detalhe que a gente vê disso tudo, é, lá atrás, Deus preparando todo o ambiente, toda a história, para que tivesse agora em Cristo o cumprimento da profecia. Então você olha, lá atrás Deus organizando tudo e aqui Cristo dando início ao seu período de ministério. Então, três motivos. Primeiro, o batismo de Jesus, ele representava uma consagração sacerdotal. Na lei de Moisés, o sacerdote, ele tinha que se lavar e ele tinha que se ungir. Esse era um processo de preparação de um sacerdote. De acordo com Paulo, quem é o nosso sumo sacerdote? O Senhor Jesus. Depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus,
não existe mais a figura do sumo sacerdote oferecendo holocaustos no templo, porque em Cristo foi oferecido como holocausto a Deus, como oferta a Deus, para a remissão de todos os pecados da humanidade. Então, Cristo está sendo batizado porque ele precisava se lavar e ser ungido como preparação para o seu papel de sacerdote. Segundo motivo, como apresentação ao povo. Esse é o segundo motivo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas são as palavras de João Batista. Abre a sua Bíblia aí em João 1:29. João 1:29. Olha só, o texto diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João está anunciando. É o primeiro anúncio que você tem a respeito de quem é Jesus. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, segundo motivo, primeiro, a consagração sacerdotal, o segundo, a apresentação ao povo, e o terceiro, como identificação com o povo a quem ele veio servir. O texto de 2 Coríntios 5:21 vai falar que Cristo toma os nossos pecados nele, e o texto de Filipenses 2:7 vai falar que ele veio em forma de servo. Tem muitos textos, tá, gente? Então, naturalmente, por uma questão de tempo, eu não vou conseguir ler todos eles. Então, alguns mais importantes eu vou fazer a leitura e outros eu vou fazer a citação. E aí depois você pode fazer a leitura de todos eles depois, porque essa aula vai ficar gravada, tá bom? E se quiser também eu passo a apresentação. Então, veja. Primeiro grande momento de preparação do Senhor Jesus, batismo. Com 3 razões fundamentais. Primeiro, preparação dele como sacerdote, como o sumo sacerdote. Segundo, apresentação dele para o povo. Vejam, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o terceiro motivo, como identificação do povo a quem Jesus ia vir e servir. Ok? Segundo momento da preparação do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia agora lá em Marcos, capítulo 4, de 1 a 11. Ah, desculpa, não é Marcos 4, não. Mateus. Isso, Mateus. O texto, sempre aqui embaixo eu coloco as referências dos demais evangelhos, tá? Então, aqui é Mateus e Marcos é Marcos 1, 12. Ó, vocês viram, gente? Perceberam? Você viu que eu falei ali é Mateus e mudou, né? Vocês perceberam, né? Isso é treino, gente. Treino, muito treino, para você fazer um negócio desse. Não, isso aí só faço uma vez só, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu a vazada, certo? Não é não. Aqui a gente tem uma conexão direta, certo? Mateus 4, de 1 a 11. Então, veja só. O que acontece aqui em Mateus, capítulo 4, gente? Jesus está sendo conduzido para onde? Para o deserto. Para fazer o que lá no deserto? Isso, para ser preparado. Olha só que interessante esse texto.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Opa, primeira coisa. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? Sim. Sim. É interessante, gente, a tentação do Senhor, o estudo a respeito da tentação do Senhor Jesus é algo fantástico. Jesus não tem uma ascendência humana vindo lá do começo de Adão? Tem ou não tem? Certo? Quem que foi tentado lá no começo? E falhou. Adão foi tentado por quem, gente? Agora a gente tem a tentação do Senhor Jesus, ele sendo conduzido pelo Espírito para ser tentado por quem? Percebe a importância deste momento? Percebe a importância desta preparação do Senhor Jesus? Muito bem, então vamos lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha que legal. Jesus, para se preparar para esse ministério, ele é conduzido ao deserto, e lá ele passa um período de jejum e de oração. Lembram da pregação passada? Vocês lembram o que Esther fala? Pede para o povo aí ficar em jejum e oração por 3 dias. Tá? Só estou aproveitando a oportunidade. Mas vamos em frente. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A diferença é que em vez de 3 era só 40. Tá? Você consegue ficar um dia sem comer? Um dia são 24 horas. Faz uma tentativa de ficar 40. Não faça isso não, tá? Você vai passar mal. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção nesse diálogo, tá? Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Então eu vou colocar aqui um quadro, para a gente conseguir entender bem esse momento aí. Então veja só. Então você tem aqui pedras, pináculo, reinos e glória do mundo. São 3 momentos, ok? Condições. Então, em relação às pedras se és filho de Deus, manda. Qual que era a esfera da tentação aqui? O exercício do poder, a satisfação imediata de necessidades e o egoísmo. Jesus dá uma resposta usando o texto de Deuteronômio 8:3. Segundo, lá no pináculo, se és filho de Deus, atira-se. Aqui a ideia era tentar a Deus e o exibicionismo. Jesus responde usando Salmo 90, 11, 12 e Deuteronômio 6:16. E o último é reinos e glória do mundo. Tudo isso te darei se, e aqui ele está tentando a vaidade, o orgulho, a exaltação, a glória, virar as costas para Deus, e Jesus dá a resposta usando Deuteronômio 6:13.
poder, satisfação imediata das necessidades, egoísmo, exibicionismo, tentar a Deus, vaidade, orgulho, exaltação, glória e virar as costas para Deus. Você já foi tentado nisso? Você já foi tentado em alguma dessas coisas? A tentação de Satanás para com Cristo é uma tentação como a nossa. Nós também somos tentados a buscar a satisfação do nosso coração, os desejos do nosso coração. Nós também somos tentados em relação ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. Se alguém te critica ou fala alguma coisa, isso fere o seu orgulho. Não é isso a expressão que a gente usa? Isso fere o nosso orgulho, fere a nossa vaidade, fere o nosso ser. Nós nos sentimos humilhados, e a humilhação é o contrário da exaltação, certo? Você se sente humilhado porque você não foi exaltado. As tentações que o Senhor Jesus passou neste momento são exatamente as mesmas tentações que nós passamos todos os dias da nossa vida. As armas que Satanás usa para tentar Jesus são as mesmas armas que ele usa para nos tentar. Da mesma forma, gente. Percebe? A grande questão é a forma com a qual Jesus responde à tentação. O que Jesus usa para responder à tentação de Satanás, gente? Ele usa a Bíblia. Simples assim. Como que eu faço para resistir às tentações do maligno? Use a Bíblia. Use a palavra de Deus. Foi assim que o Senhor Jesus respondeu a todas as provocações de Satanás. Então vamos entender um pouquinho melhor. Qual que era o objetivo de Satanás? Induzir Jesus a agir por si mesmo, independentemente de Deus. Ou seja, você não precisa dele. Faz sozinho. Você já tem autoridade. Faça. Não precisa se preocupar com Deus, não. Você quer fazer alguma coisa aí na tua vida? Não dependa de Deus. Dependa das suas forças, dependa do seu conhecimento, da sua instrução, dependa da sua capacidade, dependa daquilo que você quiser. Mas não precisa se preocupar com Deus. Isso, certo? Você vai se reconhecer. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Eu dou tudo para você. Tudo aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, quase caí agora do pináculo, hein? Vocês ficaram com medinho, achando que eu ia cair, né? Certo? É que eu tô na beiradinha aqui, ó, olhando lá para baixo, ó. Certo? Tudo isso aqui é seu, ó. O que você quer? Ah, eu quero riqueza. Eu te dou. Eu quero poder, eu te dou. Eu quero reconhecimento, eu te dou. Tudo isso aqui é para você. Você não precisa de Deus. A hora que eu te der tudo isso aqui, você é o cara mais poderoso do mundo. Qual que foi a estratégia, gente, de Satanás com Jesus? Ele torceu a palavra. Ele distorceu a palavra. Sabe o que é interessante dessa estratégia de Satanás? É que ela não muda. Exatamente. A estratégia dele não muda. É a mesma.
Então, se você vier aqui e der o seu dízimo para Deus, você vai receber uma bênção na tua vida, e você vai ficar muito mais rico, e você vai ter muita coisa. Não é isso que a gente vê aí fora, gente? Se a palavra de Deus, ela não fizer sentido para você, através do estudo, do entendimento, da devoção a Deus, é fácil pegar os textos, tirar ele do contexto e entregar ele para você do jeitinho que você quer, para te satisfazer, É a distorção da palavra de Deus para tornar ela agradável aos seus ouvidos, para que você se sinta bem em relação àquilo que você quer. E sabe o que é interessante? Que hoje, com as redes sociais e tudo mais, o que mais existe é a palavra sendo distorcida para satisfazer as angústias e os desejos do nosso coração. Quando a gente está com um problema, a gente fica sensível para ouvir tudo que vem. E vem bastante coisa, não vem? E vem vídeo, e vem mensagenzinha, e vem áudio, e vem isso, e vem aquilo. E a gente vai se alimentando de fragmentos da palavra para satisfazer o desejo do nosso coração. E assim a palavra de Deus foi distorcida lá no começo com Adão, e assim a palavra de Deus está sendo distorcida cada vez mais para satisfazer o desejo do nosso coração. Não mudou. A estratégia é a mesma. O que mudou foi a forma. Só isso. A primeira vez foi uma serpente. Hoje é o seu celular. A serpente é o seu celular. Porque é ali que vem um monte de coisa distorcida. Percebe? E a tática? Egoísmo, exibicionismo e orgulho. Egoísmo, exibicionismo e orgulho. Tá aí, ó, tudo para você, todo mundo vai te reconhecer. Em outras palavras, Satanás estava dizendo: não passa por tudo isso que você vai passar, não. E olha, gente, sabe o que é interessante? Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Diz para mim, se não é tentador aceitar uma oferta dessa, de saber que você poderia ter tudo na tua mão, sem você ter que passar por tudo que Cristo passou. E ele sabia por tudo que ia passar. Então essa tentação, ela ganha um poder muito maior diante daquilo que ia acontecer. O Senhor Jesus sabia que ia ser traído, que ele ia ser preso, que ele ia ser escarnecido, que ele ia ser crucificado e que ele ia ser deixado sozinho por Deus na cruz por causa do nosso pecado. E aí Satanás vem e fala assim: larga a mão disso. Ei, você é louco? Para com isso. Eu te dou tudo isso aí, ó. Gente, todos nós somos tentados na mesma coisa. A forma muda, mas o conteúdo continua sendo exatamente o mesmo. Resposta de Jesus: o uso inteligente da palavra de Deus. Só que você só consegue responder às tentações da tua vida se você tiver conhecimento da palavra de Deus. Senão, aquilo que os pastores falam vira verdade. E a verdade é uma só. Muito bem. Sim. Eu gostei disso aí, hein, Williams? Ficou bonito, hein, cara?
Então, como é que é? Eu vou falar para sair, para ficar gravado, isso aqui eu achei bonito. Em garrafa vazia, qualquer líquido cabe. Ficou bonito esse negócio aí, hein, cara? Se eu soubesse, tinha colocado a garrafa vazia aqui, hein, cara? Ia ficar legal, hein? Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui o poder da mente, tá? Muito bem. Gente, o Senhor Jesus podia pecar? Sim ou não? Mas ele não era homem? E ele não foi tentado em todas as coisas das quais nós somos tentados? E aí? Vamos fazer uma enquete agora ao vivo. Quem acha que Jesus podia pecar? Levanta sua mão baixinho assim, ó. Não precisa levantar alto. Agora, quem acha que Jesus não podia pecar, levanta sua mão. Agora, quem está em dúvida, fica com o braço cruzado. Assim. Tem um monte de gente descruzada. Gente boa. Jesus não podia pecar. Tá? Por quê? Porque pecar vai contra o seu caráter. Jesus é Deus. Se ele peca, ele vai contra o caráter dele. Absolutamente contra o caráter. Então Jesus foi tentado, como nós somos tentados. A diferença é que ele não podia pecar, porque isso vai contra a sua natureza, contra o seu caráter. Ele é Deus, então ele não podia pecar. Segundo, a condição humana de Cristo submete ele a uma tentação real, com a capacidade de pecar. Mas a resposta foi guiada por seu caráter imutável. Abre a sua Bíblia em Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O Senhor Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Esse é o caráter imutável, é a imutabilidade de Cristo. Ele é Deus. E ele não pode pecar. Aí fizeram um filme chamado Tentação de Cristo. Foi a última, né? Beleza. A última tentação de Cristo. E aí o que eles colocaram lá? Tem aquela série de livros que virou filme depois, Código da Vinci. Vocês já viram esse filme? É com o Tom Hanks. Certo? Quando eu falo alguma palavra em inglês, eu tenho que olhar sempre para o teacher, né? Porque depois ele pega no meu pé durante a semana, né? Tom Hanks, certo? Acertei, professor? Tom Hanks. Muito bem. Ele está procurando lá, o filme conta a história, não vou perder tempo com isso, mas ele está procurando lá um código que mostra a respeito de Jesus, com a natureza dele, taranana, e aonde ele foi enterrado. E aí ele acha isso aí, tá? E aí ele descobre que ele foi casado, teve filhos, Gente, tá? Tem livro, tem filme, super famoso esse livro, essa história, virou um best-seller e tudo mais. Mas é só para você ver que a tentativa de Satanás de distorcer a verdade do Senhor Jesus, ela continua firme e forte.
usando todos os meios. E é interessante porque Satanás faz isso de todas as formas e ele tenta isso por todos os caminhos. Certo? Muito bem. Então nós temos aqui o início, a preparação do Senhor Jesus com dois grandes momentos. Qual foi o primeiro momento? Ele primeiro teve que ser batizado e depois ele teve que ser tentado. Ok? Então aqui nós estamos olhando o Senhor Jesus, a estratégia dele para a preparação para o início do seu ministério. E agora a gente tem então o início, certo? E nesse início, nós temos aqui os primeiros discípulos e o primeiro milagre. Então, luz, câmera, ação. Vamos dar uma olhadinha no quadro geral desse ministério do Senhor Jesus. 3 anos, cada ano um detalhe específico e um objetivo específico. No primeiro ano, nós temos aqui a obscuridade. Jesus não era popular, ele não era conhecido, as pessoas ainda não sabiam quem era ele. Ok? Aqui ele tem então os eventos iniciais e os seus primeiros ministérios, que acontece o primeiro período dele lá na Judéia. No segundo ano, que é o ano da popularidade, a gente já começa a ter aqui os ministérios mais abrangentes. Então tem lá um primeiro período na Galileia e um período central depois na Galileia. E por fim, no terceiro ano, nós temos aqui o ano de oposição. Então veja, obscuridade, quem é Jesus? Quem é esse que vocês estão falando? João Batista anunciando, ele é o Cristo, o Cordeiro. Depois a gente tem o segundo ano, agora todo mundo já sabe quem é Jesus, multidões seguindo ele, um monte de gente falando a respeito de Jesus, e agora a gente tem um período de oposição. Aí nós temos o ministério especializado, que é o último período dele na Galileia, e depois os ministérios finais, o último período na Judéia e o ministério na Pérea. Aqui é um quadro geral do ministério do Senhor Jesus. Então vamos lá para o primeiro período. Abre sua Bíblia aí em João, capítulo 1, 35 a 51. João 1, 35 a 51. Vocês estão comigo ainda, gente? Sim ou não? Balança a cabeça para ver. Isso. Descruza os braços, você tem coragem para ver. Todo mundo está com os braços cruzados, vocês estão abrindo a Bíblia. Vamos lá. João 35 a 51. Minha mão está congelada aqui, ó. Está congelada. Estou tentando esquentar de tudo quanto é jeito, não consigo. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Marca isso aí na tua Bíblia aí, faz sei lá, uma marcação que você acha legal aí, tá bom? Isso vai ser importante. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Interessante isso, né? Olha só, né? Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2... O que vocês querem comigo aqui, ó? Ai, nosso Deus é maravilhoso. Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Tadinho, né? Mal sabia onde que eles iam ficar hospedados nos próximos anos. Respondeu ele: venham e verão. Vem aí. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: marca aí de novo, achamos o Messias. Gente, você só pode achar algo que você sabe que existe, mas está perdido, certo? Você não acha uma coisa que não está perdida e que você não tem conhecimento.
Ok? Por isso que eu queria que vocês grifassem isso aí. Eu queria falar grifassem e me enrosquei com gra, né? Não sei porquê. Vamos lá. Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: ó aqui, ó. Achamos aquele sobre... Olha só, olha, gente. Marca isso aí de novo aí na tua Bíblia. Grifa ou grafa, ou põe um asterisco aí, tá? Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Atibaia? Pode vir alguma coisa boa de lá? Não, brincadeira, gente, não é Atibaia, é Nazaré, né? Certo? Ou faz igual o cara que estava na rodoviária de São Paulo, e aí o cara virou para ele e falou assim: mãos arto que você é um assarto. Ele falou: ô rapaz, você é de Bragança também? Muito bem. Pode vir alguma coisa boa de lá, gente? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: marca aí de novo. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: marca aí de novo, gente. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Gente, sabe o que eles falam? Achamos o Messias. A gente estava esperando ele. A gente estava procurando o Messias. Achamos. É ele, o Messias, aquele a quem Moisés falou. Ele apareceu, é ele, nós achamos. Se tem uma coisa que é maravilhosa na nossa vida, é achar uma coisa que a gente perde, certo? Quer ver uma coisa que você perde, que você fica feliz quando você acha? O óculos. É uma beleza, perde o óculos. Como é que você vai para achar sem o óculos? Você precisa do óculos para achar. Então a alegria quando você acha o óculos, ela é gigantesca, certo? Porque você conseguiu achar sem o óculos. A não ser que você tenha um óculos reserva para você usar, para procurar o óculos que você perdeu, certo? Mas quando a gente acha alguma coisa, a gente fica feliz da vida. André e talvez João, que foi o autor do Evangelho, acompanham Jesus. Simão, Pedro, irmão de André, ganha um novo nome. Filipe, viagem para a Galiléia. Natanael faz a pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que é interessante desses homens aí? André, ele era um cara amoroso. Simão Pedro era afoito. Filipe, um estudioso. E Natanael, incrédulo, mas verdadeiro. Da mesma forma como Cristo escolheu os seus discípulos, com todas as suas falhas e imperfeições, Ele também nos escolheu
para sermos seguidores com todas as nossas falhas e imperfeições. Jesus está montando um time aqui, gente, fantástico. Homens com características absolutamente diferentes entre eles. É a diversidade que transforma e faz a unidade em um, que é Jesus. Olha para a tua vida, olha para a minha vida, olha para a vida do teu irmão que está aí do teu lado. Nós somos diferentes, com formas diferentes de falarmos, de nos expressarmos, de pensarmos, de agirmos, com todas as nossas falhas, com todo o nosso, as nossas incapacidades. Mas da mesma forma como Cristo escolheu estes homens, com características diferentes. Veja as palavras de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Simão Pedro, não, Senhor, até onde você for, eu vou com o Senhor, até debaixo da água. Não conheço esse cara não, não sei nem que você é louco? Quem vocês estão falando? Homens diferentes, características diferentes, formas diferentes de pensar, mas todos eles, assim como nós, fomos escolhidos por Deus. E quando estes homens olham para o Senhor Jesus, eles dizem: achamos, é Ele, o Messias, aquele que Moisés tinha falado, Ele veio, Ele está aqui, vamos embora, vamos com Ele. Gente, a atitude desses homens é fantástica, a resposta deles para esse encontro, ela é imediata. Lembra a história do jovem rico? Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho obedecido às leis, tenho ido no culto certinho, dou o meu dízimo direitinho, né, participo da escola bíblica dominical, tudo bonitinho. Aí Jesus fala assim: larga a mão de tudo, larga a mão da tua família e me segue. Aí não, né? Não vai rolar, não. Agora, vocês perceberam a atitude desses caras aqui? Jesus, é Ele. Eu vou agora. Simão, ó André falando com Pedro. Simão, é Ele, Simão. Nós achamos Ele. Então é agora. Vambora, velho. Vambora. Nós achamos. A resposta, ela é imediata. A resposta é instantânea. A identificação de que Ele era o Messias, falado por Moisés, acontece nesse momento. Seus olhos se abrem. E Jesus diz para Natanael: olha só. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? A identificação de Natanael com Jesus é imediata. Você crê. Você crê. Você crê. E o crer transforma a vida desses homens e fazem eles agirem imediatamente ao chamado de Jesus. É já, é agora. Muito bem. Aí nós temos então agora o primeiro milagre em Canaã. Vamos para João 2. João 2, de 1 a 11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Nossa, parece que ele foi grosso aqui, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, quem é que ficou sabendo do que foi feito aqui, gente? Os serviçais. Mas tem mais alguém, né? Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Grifa aí. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Para quem foi esse milagre, gente? Jesus começa o trabalho da revelação da glória dele para aqueles que estão junto dele. As outras pessoas serão impactadas lá na frente, depois que aqueles que estão próximos do Senhor Jesus, que estão seguindo, veem a manifestação da glória dele. Quem viu foram os discípulos e aqueles homens, os serviçais lá que estavam ajudando. Mas na festa, ninguém nem viu. Arrisco dizer que já estavam de cara cheia. Porque ele falou assim: ó, você serviu um monte de vinho e agora o melhor você deixa para o final? Depois que a gente já bebeu litros e litros de vinho aqui? As pessoas ali não tinham ideia do que estava acontecendo, mas os discípulos, sim. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi feito para os discípulos. O resultado, então, é reconhecimento da glória de Cristo e fazer, então, que os discípulos crescem nele, confirmando assim o que estava exposto quando Jesus os chamou. E Maria? Jesus foi grosso com Maria? O que vocês acham? Essa expressão mulher era uma expressão de reconhecimento e de respeito. Jesus não foi desrespeitoso com ela, mas Jesus estava querendo dizer o seguinte: a manifestação da glória de Deus vai acontecer, mas não é agora. Agora é para os meus. Eles precisam entender quem sou eu. Eles precisam ver quem sou eu. Muito bem. Quais foram então os objetivos e propósitos? Primeiro, não foi para atrair popularidade nem para atender a necessidade. Segundo, foi despertar e fortalecer a fé dos discípulos. Foi reivindicar diante de Israel a sua divindade e a sua messianidade. E, por fim, foi referendar o seu ensino e pregação. Assim foi a preparação do Senhor Jesus, e assim foi o início do seu ministério. Preparação e início. Conclusões. Vocês estão comigo ainda? Sim ou não? Balança a cabeça para ver. Descruza os braços agora. Ninguém descruzou. Ah, descruzou. Muito bem. Então, veja só. Antes de qualquer início de trabalho ou ministério, é necessário o preparo correto. Jesus jejuou e orou. Jejuou e orou.
Segundo, detalhe importante, use a palavra de forma sábia e correta. Se dedique ao estudo e ao entendimento dela. Fique atento às ciladas e às armadilhas de Satanás. Tenha o foco centrado não em você, mas nas pessoas. Pessoas atraem pessoas. Lembra? É Ele. Vamos. Os discípulos percebem que é Jesus e chamam e convidam os outros a seguirem Jesus. Milagres atraem multidões, mas é a palavra de Deus que faz com que de fato ela permaneça. Jesus usa pessoas imperfeitas e simples, como eu e você, porque Ele não precisa da nossa qualificação. O que Jesus quer é o nosso coração. Ele quer você do jeitinho que você é, para trabalhar na obra dele, do jeitinho que você é. Aplicações. Faça a oração em jejum um hábito na sua vida. Não esporádico, não eventual, não momentâneo, não passageiro, não apenas com um objetivo. Centrado no desejo do seu coração. Mas faça do jejum e oração um hábito na sua vida. Segundo, se comprometa em estudar e memorizar a palavra de Deus. Porque quando você for tentado, o Espírito Santo de Deus usará a palavra que está na sua mente para te libertar, para te ajudar. Se envolva com pessoas e tenham elas no foco do seu trabalho e ministério. Seja um ministério dedicado dentro da igreja, seja um ministério ou um trabalho focado no mundo secular, foque em pessoas. Não se encante com os grandes homens. Foque nas pessoas simples, mas comprometidas. Lembra lá do nosso amigo Michael Phelps? Lembra das dicas que ele deu? A primeira, não pare de estudar, aprender, treinar e evoluir. Leia a Bíblia todos os dias. Para atingir a excelência, ele treinava todos os dias. Se você quer ser excelente nas mãos de Deus, você tem que ler e estudar a palavra de Deus todos os dias. Mesmo no frio, no domingo e no feriado. Segundo, ele diz, tem ajuda de profissionais, não é isso que ele falou? Se envolva com pessoas e tenha nelas o foco do seu trabalho. Trace metas. Memorize a palavra de Deus. Trace metas e objetivos para ser usado por Deus. Coloque isso diante de Deus. Isso vai te dar o motivo do porquê você tem que conhecer mais a Deus, porque você tem que estudar mais a respeito de Deus. Isso vai te ajudar a decorar e memorizar versículos para serem usados por Deus. Preparação para as adversidades. O jejum e a oração é a melhor arma que o cliente tem, falei cliente, né? Que o crente tem para resistir às adversidades. Quando Jesus foi tentado, ele estava em jejum e ele estava em oração. Palavra de Deus guardada dentro da cabeça. Saiba o momento certo de parar ou desistir. Corra, lembra que Paulo diz? Corra firmemente a carreira que está proposta a você. Foi isso que Paulo nos disse. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um dia, essa corrida vai acabar e nós nos encontraremos, todos juntos, nos encontraremos com Ele nos ares. Amém? Vamos orar.
Senhor, a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. Ela existe, Pai, desde antes da fundação do mundo. E ela permanecerá por toda a eternidade. Nos ajuda, Pai, a olharmos sempre para ela, a nos firmarmos no Senhor, a nos comprometermos contigo e a termos uma vida simples, mas dedicada à tua obra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Podemos agora, então, descer lá para o lançamento da pedra fundamental. Então, é fundamental que todos desçamos. Certo?